Olá, sejam bem-vindos, estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental. Eu sou a professora Janaína Jardim de História. Estarei mediando a aula do professor Carlos de História. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem, professora Janaína? Tudo Bom dia. ótimo. Bom dia, estudantes, e bom dia, professores que nos acompanham aqui no Centro de Mídias. Lembrando que a participação de vocês, professores, no chat é para nós um imenso prazer. Participem no chat, coloquem também suas impressões, sugestões e vamos trabalhar juntos. Vou colocar na tela o tema da aula de hoje. Saberes, técnicas e organização das sociedades africanas e americanas, conexões, interações e contato com os europeus. Esta aula será mediada através das habilidades identificar conexões e interações e consequências do contato entre as sociedades do chamado Novo Mundo, da Europa e da Ásia, no contexto das navegações. E a habilidade identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização social e para o desenvolvimento de saberes e técnicas, valorizando a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos dessas sociedades. Muito bem. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, por que nós vamos utilizar duas habilidades? Porque nós vamos começar a fazer, né, na verdade nós já estamos fazendo, iniciamos uma revisão dos conteúdos do 7º ano, e nesse conteúdo aqui, o professor, quando estava analisando os materiais, consultando as fontes históricas, nós conseguimos enxergar correlação nessas habilidades, e a partir daí nós podemos ampliar o objeto de conhecimento, unindo aí duas aulas que nós já ministramos para vocês. Essa ampliação do objeto do conhecimento vai fazer com que nós tenhamos mais condições de contextualizar o período estudado. Por essa razão, nós juntamos, unimos, agregamos duas habilidades para trabalhar nessa aula, ok? Nós exerceremos nessa aula, como todas as aulas, a atitude historiadora, que é essa prática aí da investigação dos textos, da análise das fontes, e na tela, para vocês observarem, as habilidades da atitude historiadora que estão unidas aí com as habilidades centrais, as duas habilidades que nós estaremos trabalhando com vocês. E no contexto, no conjunto dessas habilidades do currículo paulista, vocês trabalharão aí na análise dos textos e das atividades, a identificação, a comparação, a contextualização, a interpretação e a análise, ok? Os nossos objetivos serão propor reflexões e diálogos sobre as sociedades africanas e americanas no período anterior à chegada dos europeus, investigar os múltiplos aspectos relativos aos saberes e técnicas desses povos e analisar as primeiras interações e conexões com os europeus. E, claro, para nós iniciarmos a aula, nós precisamos aí saber os conhecimentos prévios que vocês já carregam com as experiências, com as leituras que vocês já fazem, com o livro didático, o caderno do aluno, e também o que vocês já captaram, quais as habilidades que vocês desenvolveram no decorrer das aulas de história para o 7º ano. E para introduzir essa aula, nós vamos colocar a questão disparadora. O que são saberes e técnicas? Na tela para vocês, 1 minuto, aguardamos as respostas no chat. Obrigada pelas interações. Professora, a Bianca está falando que seu chapéu é muito bonito, está elogiando aqui. Muito obrigado.
E a maioria dos alunos, eles estão dizendo que são habilidades. Ó, o Tiago, ele respondeu que são habilidades. E alguns alunos dizendo que são jeitos e formas de fazer as coisas. Está correto, professor Carlos? Correto, correto. Os gregos, né, eles chamavam saberes e técnicas de tecne. É da onde se origina a palavra técnica, né? Ou seja, você mobiliza um conjunto de habilidades para poder executar uma tarefa. E quando você é competente em mobilizar essas habilidades para executar uma tarefa, é isso que nós chamamos de competências e habilidades. Vocês já devem ter ouvido muitos professores falarem durante a aula, durante as provas, durante as atividades, que vocês precisam exercitar habilidades para chegar, alcançar a competência. Então, quando você está aprendendo, você faz um trabalho, você erra naquilo que você está fazendo, você retorna, corrige, pensa, analisa como fazer o trabalho, a tarefa, e aí nisso você vai mobilizando as habilidades necessárias para a execução. Quando você então consegue realizar, concretizar uma tarefa do início ao fim, você então é uma pessoa competente naquilo que está fazendo. Isso são saberes e técnicas. Saberes e técnicas. Professor Carlos, a Ana Beatriz, ela deu uma resposta muito próxima do que o professor respondeu. Saberes é o que você sabe e técnicas é o jeito que você usa para fazer as coisas. Tá correto? Correto, exatamente. Você vai utilizar o jeito de fazer as coisas aí, você vai mobilizar um grupo de habilidades. Vamos lá, o pedreiro mobiliza habilidades, o empresário mobiliza habilidades. Em toda e qualquer profissão nós mobilizamos habilidades e essas habilidades nos faz ser competentes naquilo que nós fazemos. No nosso caso, de história, mobilizaremos as habilidades destacadas aí, inseridas nas atividades, para que você possa construir essa consciência histórica, ok? Vamos para a próxima tela, é esse mapa que nós já estudamos, o mapa da África. Aqui nós temos 3 imagens cartográficas, e dentro de uma ordem cronológica aqui, nós temos a formação do Império de Gana no século VI até o século XIII, o Império do Mali no século XIII ao século XV e o Império de Songhai nos séculos XV e século XVI. Nós estamos observando aí, nesse mapa, como a extensão, a expansão e o controle de territórios por parte desses 3 reinos que estão se desenvolvendo aí no continente africano, ok? Nós já trabalhamos esse mapa e nós estamos retornando com eles para que vocês possam compreender melhor essa dinâmica aí da relação do território e a expansão de ideologias, que no caso aqui, claro, cada império vai ter a sua prática cultural que vai desenvolver no âmbito do território. Atividade número 1, nós vamos fazer uma leitura compartilhada. Acompanhe conosco. O que o contato com a Europa e a Ásia proporcionou de desenvolvimento aos povos africanos? Vamos ler? Os povos africanos realizavam comércio de suas mercadorias entre a Europa e a Ásia, muito antes dos europeus realizarem a colonização do continente americano. As caravanas de comerciantes cruzavam o continente africano pelo deserto do Saara, a fim de levar os produtos como sal, noz de cola e metais preciosos, de um lugar a outro. Assim surgiram cidades e aldeias, e este caminho ficou conhecido como Rota do Sal. Com o crescimento das rotas pelo Saara, a riqueza e poder de alguns reinos, que nós vimos lá no mapa, foram se intensificando por possuírem o controle
e acesso aos bens desejados pelos comerciantes. Entre os séculos 6 e 15 surgiram e se consolidaram os reinos do Mali, Gana e Songhai, na África Ocidental. Também nesse período, o comércio de mercadorias e a troca de culturas teve um grande destaque com a entrada do islamismo no continente africano, ok? Essa aqui é uma leitura que nós estamos realizando e ela está associada lá com os mapas que nós acabamos de fazer a análise, porque a questão do território aqui é muito importante. Os povos africanos, eles não eram povos estáticos, havia muita mobilidade social, rotas de comércio para a Europa e para a Ásia. E é claro, quando eles passam a entrar em outras culturas, a fazer essa interligação através do comércio com outras culturas, é claro que saberes e técnicas se desenvolvem, se aperfeiçoam, ok? Então, nós estamos observando aí nesse texto que foi muito proveitoso aí, tanto para o desenvolvimento do comércio, como para o desenvolvimento dos reinos, essas rotas e essas interações que eram realizadas aí com os povos, entre os povos africanos, europeus e asiáticos, ok? Observe a imagem. Essa imagem também nós estamos observando aí saberes e técnicas dos povos pré-colombianos, ok? Nós temos aí do lado esquerdo uma imagem aí de um deus azteca, Quetzalcoatl, e temos também aí essa obra arquitetônica aí linda, que são as pirâmides astecas, com um formato bem diferente daquelas pirâmides lá do Egito, mas também são obras arquitetônicas muito bonitas, patrimônio material desses povos, e que nos mostram aí um pouco da diversidade dos saberes e das técnicas, né, desenvolvido por esses povos. Seja a técnica da pintura, onde a religião está retratada, seja a técnica da engenharia, onde essas pirâmides serviam aí como templos para esses povos, ok? Vamos voltar lá na imagem para nós lermos um texto que está lá inserido nessas duas fontes que nós estamos analisando. O patrimônio cultural material são objetos ou construções que possuem valor simbólico e representativo para as culturas. Eles refletem a identidade e a cultura de um povo e, por essa razão, precisam ser protegidos. E aí nós temos dois patrimônios aí muito importantes, patrimônios históricos, que podem ser visitados no momento em que nós sairmos desse novo normal, ok? A próxima atividade nós temos na tela também um pouco mais desses saberes, dessas técnicas desenvolvidas pelos povos, que é as máscaras, que nós estudamos também. As máscaras são patrimônios materiais, seja dos povos africanos, seja dos povos pré-colombianos, astecas, maias e incas, e elas são fontes para nós estudarmos esses povos. As máscaras utilizadas pelos povos americanos e africanos fazem parte de um conjunto de patrimônio cultural desses povos, ou seja, existia muitos saberes, muita técnica nesses povos. E é claro, quando nós saímos daquela visão eurocêntrica da colonização e passamos a estudar a partir dos povos colonizados, nós conseguimos aí identificar esses saberes, essas técnicas que foram desenvolvidas por esses povos e que se tornaram patrimônio material, devem ser protegidos, porque é o retrato material da história, da cultura, da tradição desses povos que
viveram na América antes dos colonizadores, ok? Na próxima tela, nós vamos fazer uma leitura compartilhada, vamos exercitar aí a nossa habilidade, da nossa competência leitora. Na tela, a atividade. Vamos ler o que o texto está nos trazendo. Pode ler, Vamos professora lá. Janaína. Texto 1, as civilizações pré-colombianas. Vamos fazer uma leitura compartilhada, hein? Eu aqui, vocês aí. Vamos lá, comigo. A América abrigou inúmeras civilizações que foram desconhecidas dos europeus até o século XV. Os povos chamados de pré-colombianos, nomenclatura que tem como marco a chegada de Colombo, possuíam sistemas econômicos, sociais, culturais e administrativos próprios. Dentre esses povos destacam-se os incas, maias e astecas. Os maias habitaram a região das florestas tropicais na península de Yucatán, atualmente os territórios de Honduras, Guatemala e o México, entre os séculos IV e IX. Politeístas possuíam um regime político baseado na teocracia, cujas lideranças eram encaradas como divindades. A estrutura da sociedade era estamental e a economia fundamentava-se no cultivo do milho. Já os astecas eram diferentes, grupos étnicos que habitavam o centro do México entre os séculos XIV e XVI, organizados em uma confederação de 3 cidades-estados, com uma estrutura social altamente organizada e hierarquizada. O poder encontrava-se nas mãos do imperador. Os saberes e as técnicas dos astecas centravam-se na metalurgia, especialmente do ouro e da prata. Os incas habitavam a Cordilheira dos Andes, atualmente correspondendo ao território do Peru, Bolívia, Chile e Equador. A sociedade inca era estamental, sem mobilidade social alguma. Dos saberes e técnicas da cultura inca, destaca-se o sistema natural de fertilização do solo, que ajudou muito no desenvolvimento da agricultura. Atualmente, o legado desses povos é preservado, inclusive como patrimônio cultural. Esta fonte ela foi elaborada especialmente para o material de apoio do currículo paulista. Muito bem, vocês conseguiram acompanhar a leitura. Agora vocês vão fazer a seguinte atividade. Identifiquem no texto a forma da estrutura social dos maias, dos astecas e dos incas. Identifique no texto a forma da estrutura social dos maias, dos astecas e dos incas. 2 minutos, leiam o texto mais uma vez e compartilhem no chat para nós contextualizarmos. Lembrando que quem não conseguiu ler, esse texto está na página 44, volume 2 do Caderno do Aluno do 7º ano. Muito bem, 2 minutos. Voltamos. Obrigada pela interação de vocês. O chat está bombando aqui. Eu estou acompanhando a professora Liliana. Ela disse que são sociedades hierarquizadas. O Murilo, aluno, ele disse politeístas e agricultores. E as respostas elas estão nesse sentido, professor Carlos. Está correto? Está correto. Parabéns para vocês. A estrutura da sociedade desses povos era estamental e hierarquizada, ok? Ou seja, era uma sociedade onde já havia as posições sociais muito bem definidas, vindo de cima para baixo. E para nós contextualizarmos isso, nós vamos colocar na tela essa estrutura aqui para nós estudarmos, ok? Para nós analisarmos. Essa é a estrutura dos povos pré-colombianos. Nós temos aí destacados 2, os astecas e os maias. Na estrutura social, nós percebemos aí a semelhança da estrutura. Nós percebemos aí a semelhança da estrutura entre os dois.
Entre os astecas, nós temos aí na ponta, né, na liderança, o soberano. Nos maias, a família real. Nos astecas, temos depois os nobres, que geralmente eram funcionários do palácio, pessoas muito próximas ao imperador, à família real, e que eram pessoas que possuíam muitas terras, ok? Tinha autoridade social. E aí nós temos também aí nos maias os sacerdotes, aqueles que faziam os rituais religiosos. Nos astecas temos os comerciantes, depois nos maias os militares, nos astecas os camponeses, e os camponeses também aí entre os maias. Ou seja, você está vendo que é muito semelhante à estrutura social, os grupos que estavam aí separados pela a importância que cada um desses grupos possuíam na sociedade, mas dentro dessa pirâmide nós conseguimos ver que lá na ponta da estrutura você tem sempre o imperador, o soberano, a família real, e embaixo nós temos os escravos. Os escravos. É comum nas sociedades antigas haver a escravidão. É claro que nós, como historiadores, nós vamos sim, claro, sempre pegar pesado com essa questão, né, da escravidão, do trabalho escravo, tanto da escravidão que houve no nosso país. Então nós vamos sempre fazer críticas e não concordar com esse tipo de prática. Mas as sociedades antigas, todas elas exerciam isso, né, a escravidão. Então, professor, nós temos que aí brigar com o povo antigo, ficar indignado, sim, claro, ficar indignado sim, mas nunca fazer um julgamento, porque a vivência, o tempo, o espaço mental daqueles povos era um, e o nosso espaço mental era outro. O nosso conceito de cidadania é um. Os gregos, por exemplo, tinham outro conceito de cidadania. Então, nós temos que aprender com a história e não cometermos certos erros que foram cometidos lá no passado. Estudar a história também serve muito para isso. Voltando lá nas pirâmides, nós temos uma atividade para nós fazermos. Essa atividade será feita em 3 minutos. Vamos lá? Em ambas as estruturas sociais, os escravos estão lá embaixo, na base da pirâmide. Exercite a ação, né, a atitude historiadora e responda as seguintes questões. O que é um escravo? Essa é a primeira questão. B. Como que os soberanos reis conquistavam seus escravos? A. O que é um escravo? B. Como os soberanos reis conquistavam seus escravos? 3 minutos, voltamos com as respostas. Voltamos. Obrigada pela participação dos professores também no chat. Obrigada aos alunos que estão participando. Está muito legal aqui a participação de vocês. Estamos acompanhando tudo de perto. A professora Sueli, ela está contribuindo com a aula. Ela está dizendo assim, professor Carlos, ó, lembrando que os escravos, eles eram conquistados por guerra ou disputas. Essa é a contribuição da professora Sueli. Obrigada. Os alunos Cauã e Emanuela, eles estão dizendo que são pessoas escravizadas e obrigadas a trabalhar. E a base de escambo. O Gustavo trabalha sem receber nada e são conquistados em leilões. A Kimberly, escravos eram pessoas que trabalhavam para pessoas que mandavam neles. O Rafael, pessoas que trabalham sem descanso e não recebem salário. E muitos estão se referindo à escravidão aos negros. Sim, escravidão é escravidão. Parabéns, obrigado, professora, pela sua contribuição. Só que existem algumas diferenças, claro, entre a escravidão no Brasil, a forma com que era feito e tal, era tratado, a forma com que era feito o comércio de escravos no Brasil. É claro que todos os escravos, como vocês colocaram aqui, esses escravos são conquistados, né? Ninguém nasce escravo. E ninguém pede para ser um escravo. Então, o escravo
né, aquele que é submetido a trabalhos forçados. O escravo ele é uma propriedade do seu senhor. Então, o escravo é uma condição imposta, que foi colocada através de guerras, de batalhas. Era assim que se fazia em todo o mundo antigo, né? E entre os astecas, maias e incas também não era diferente. Até mesmo porque o Hernán Cortés, que ele faz essa conquista aí do México, na cidade de Tenochtitlán, submete Montezuma à prisão. Ele se aproveitou das guerras que existiam entre os povos ali. Ele fez aliança com povos, né, com os inimigos dos astecas. Então, havia também guerras entre eles e também havia a captura de escravos entre esses povos antigos. Ok? Parabéns, a resposta está correta. Nós vamos agora para a próxima atividade, muito legal. Vamos contextualizar aí essa nossa aula na tela. Na imagem de cima, nós estamos observando aí o Colombo, né? Colombo chegando lá na América, entrando já no interior aí do território. E mais embaixo nós vamos ter aqui a chegada dos portugueses lá no reino de Nidongo, em Angola, na África. Nós estamos vendo aí a frota dos portugueses chegando no território africano. Mas a vida dos portugueses lá não vai ser fácil não, viu? Tem uma rainha lá, que eu vou aportuguesar o nome dela aqui, que é a Njinga Mibandi, que foi rainha lá na Angola e que lutou contra a invasão dos territórios, do território do seu povo naquela época lá. Então, a Europa, os europeus, aí principalmente os portugueses e os espanhóis, eles tiveram aí uma grande contribuição na colonização dos territórios, né? Seja ali na América Central e América do Sul, com os espanhóis e os portugueses, e na África, aí, no caso Angola, também com os portugueses, ok? Vai haver muita resistência a esse tipo de prática colonizadora, escravista, de domínio do território. Se levantarão guerreiros, lutadores, para poder enfrentar essa dominação e a extinção da sua cultura e da sua tradição. Ok? Vamos para mais uma atividade. Esse texto nós já estudamos. Nós vamos fazer a leitura novamente desse texto para realizarmos a atividade. Trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Pode ler, professora. Vamos lá, então, leitura compartilhada, eu leio aqui, vocês leem aí, hein? Não me abandonem, estudantes. Vamos lá. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem faziam mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Assim, Senhor, a inocência desta gente é de tal que a de Adão não seria maior, com respeito ao pudor. Ora, veja Vossa Alteza, que em tal inocência vive, se converterá, ou não, se lhe ensinarem o que pertencerá à sua salvação. Acabado isto, fomos perante eles beijar a cruz. E despedimo-nos e fomos comer. Beijo as mãos de Vossa Alteza, desde Porto Seguro, de Vossa Ilha e Veracruz, hoje, sexta-feira, 1º de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha. Esse texto está disponível na página 60 do Caderno do Estudante, 7º ano. Ok, olha, vamos lá, fizemos aí essa leitura desse texto, nós vamos voltar aí na imagem novamente, para captarmos a atividade que nós iremos fazer. Iremos dar 1 minuto para essa atividade, porque a informação está bem explícita. Na visão de Pero Vaz de Caminha, o que deveria ser ensinado aos nativos? Na visão de Pero Vaz de Caminha,
o que deveria ser ensinado aos nativos? 1 minuto, aguardamos as respostas de vocês. Voltamos. Bom, a maioria dos alunos está respondendo o catolicismo, o cristianismo, a religião, a fé cristã. Essa é a resposta que a maioria dos alunos estão colocando aqui no chat. Parabéns, é isso mesmo, essa é a resposta. Os jesuítas foram os responsáveis por catequizar os indígenas. É claro que o cristianismo, ele sempre tem essa questão da missão, né, da catequese. E aí os jesuítas vieram para ensinar o cristianismo a esses povos, aos povos nativos, ok? É claro que quando se faz isso, você acaba suprimindo a cultura local. E é exatamente essa resposta que vocês colocaram na tela. Para Pero Vaz de Caminha deveria ser ensinado o cristianismo aos nativos, eles deveriam ser catequizados. Parabéns, vamos para as atividades complementares. Atividades complementares, vocês vão fazer isso em casa. Aprenda a criar carimbos e a utilizar seus significados de forma criativa e divertida. Você tem aí no caderno do aluno, você pode pegar aí os links que estão destacados para você ser direcionado aí para um site onde você vai poder ler, estudar e aprender a fazer carimbos. Aí você pode usar os símbolos, as imagens, tudo que nós estamos estudando aqui na aula de história, vocês podem aprender a fazer carimbos e a utilizá-los de forma divertida, criativa e pedagógica. Também nós temos aí um vídeo que vocês podem assistir para poder aprender a fazer aí símbolos em tecidos, ok? Fazer a estampa no tecido, muito legal também. Essa atividade fica como uma atividade para casa, ok? Nós estamos no final da nossa aula, espero ter, junto com a professora Janaína, ter contemplado as habilidades necessárias para a aula de hoje. Bom dia, continue estudando e até a próxima aula. Até a próxima aula.